Oi gente, tudo bem? Olá, tô gravando esse vídeo hoje bem nesse estilo liga e começa a gravar, né? E queria falar um pouquinho hoje com vocês sobre consórcio. O consórcio como diferente do que muita gente fala, né? Que é investimento. O consórcio ele é uma forma de fazer compra. É como um financiamento, é uma maneira de te dar acesso a um crédito, a um bem que você não poderia comprar por conta própria, né? Com 100%, né? Com o seu próprio fundo ali no momento presente, ou seja, serve para coisas grandes que você não conseguiria comprar à vista, né? Primeiro de tudo, queria deixar claro assim que parece meio óbvio, mas é importante falar. Não existe nada melhor do que você comprar à vista. Você pode olhar muitas formas de compra, mas comprar à vista é sempre a melhor de todas, porque quando você tem dinheiro, você consegue comprar com desconto e você sempre vai fazer sua melhor compra comprando à vista. Dito isso, quando você não tem, né, os recursos para fazer a sua compra, a compra do seu bem, você vai ter que recorrer a formas de completar o seu saldo, né, para poder adquirir aquele bem. E quando eu estou falando do bem, isso pode ser sua casa própria, pode ser um carro, pode ser um caminhão, né, uma van para você trabalhar, ou pode ser também um implemento agrícola, né, uma máquina, enfim. Tem uma série de coisas aqui de grande valor, né, que a gente não tem os valores completos aqui para investir e para poder comprar. E aí, entre as alternativas que a gente tem, o consórcio é uma delas e bem importante, porque na maioria das vezes ele ganha do financiamento. Quando a gente olha aqui no Brasil, a gente vê que o brasileiro está mais acostumado a ir até um banco quando não tem dinheiro para fazer uma compra, não tem os recursos completos, e vai até o banco e contrata um financiamento. Às vezes a gente nem compara, né, taxas e tudo. A gente vai lá e contrata o financiamento. E dá trabalho fazer essas comparações, mas elas são bem importantes. Porque quando você tem a oportunidade de fazer uma comparação, você vai perceber que existiam formas e modalidades muito mais atrativas do que aquela que é a primeira que vai ser oferecida para você pelo seu gerente do banco, né? Então, ou às vezes que a gente mesmo procura, né? A gente já chega lá enviesado, fala, não, eu quero fazer um financiamento, vai muito pela cabeça dos outros, por opinião de outras pessoas, né? E de fato, pela história do consórcio, esse produto ele foi mal interpretado, né? E mal utilizado como ferramenta de crédito por muito tempo, né? Lá atrás, né, o consórcio começou aqui no Brasil, é um produto inventado aqui localmente, né? O consórcio, ele nada mais é do que um grupo de pessoas que se reúne em torno de um objetivo comum. Cada um quer ter aquele mesmo sonho. Então, vamos supor, todo mundo quer ter uma casa própria. Então, eu tenho um grupo aqui de pessoas que têm desejo de ter a casa própria e não quer recorrer a um banco para poder financiar aquela compra, geralmente porque o juro é alto e historicamente os juros no Brasil são bem altos mesmo, né? Então aquelas pessoas vão se unir e elas vão pagando um fundo, e esse fundo comum, né, que elas vão juntando, essa caixinha, eles vão acumular dinheiro para que possa pagar os bens de todas elas. Então todas elas vão receber o seu bem em algum momento, mas não todas ao mesmo tempo, obviamente, né? Então, conforme que aquele valor vai sendo juntado, ele vai sendo liberado progressivamente para as pessoas do grupo irem adquirindo o seu imóvel, nesse exemplo. E como que elas vão fazer a seleção de quem vai ser contemplado primeiro com o valor e quem vai ser contemplado por último, né? Então, foi desenvolvido um modelo de sorteio, né? Então, para ficar igual para todo mundo que está naquele grupo vai participar de um sorteio, e o sorteio vai definir quem são os recebedores do valor em cada mês.
E a quantidade de pessoas que vai ser contemplada vai depender também da saúde do fundo. Então, se já tem dinheiro reunido para bancar 2 imóveis, então serão 2 sorteados entre o grupo. Se são 3 imóveis, serão 3 sorteados, né? Então depende também da saúde financeira desse grupo para saber quantas pessoas serão contempladas. Então, olhando esse formato, é um formato bem justo, né? Todo mundo vai ter a mesma chance de ganhar, e o grupo vai compor por várias pessoas. Quanto mais pessoas estiverem compondo aquele grupo, obviamente, menor o valor mensal que tem que ser contribuído para que haja sempre todo mês um contemplado, ou mais de um, né? Mas o grupo sendo melhor, você dilui, sendo maior, você dilui, né, o valor mensal a ser contribuído para o grupo. Então aquele mutualismo, né, aquele autofinanciamento, ele vai fazer sentido quando você tem um grupo relevante de pessoas. Dito isso, ao longo do tempo, devido à necessidade, né, principalmente aqui do brasileiro, a gente não gosta de esperar, né, a gente quer ter as coisas na hora, foram sendo desenvolvidos métodos, né, ou aceleradores aí para poder aumentar a velocidade de contemplação desses consorciados, vamos dizer assim, que são as pessoas que compõem no grupo, né, compõem o grupo. Então, como que você faz isso? Foram desenvolvidos métodos no qual a pessoa poderia antecipar uma série de parcelas do seu consórcio, e com esse valor aportado no grupo sendo maior, ela gera uma vantagem para ela, para que ela possa ser contemplada e antecipar então aquela carta de crédito, né, que vai ser dada para ela, para que ela possa ir lá e negociar o seu bem, qualquer bem, né? Então, se você tem um consórcio de imóvel, inclusive, você pode comprar a carta de crédito sem precisar ter escolhido a casa que você vai comprar, né? Você começa a pagar o consórcio tendo tempo, né, para você decidir qual é o bairro que você quer morar, qual que é a melhor oferta para sua casa, diferente de um financiamento que você não contrata sem ter o imóvel, né? Você precisa ter os dados do imóvel ali na largada. Bom, essa é mais uma vantagem do consórcio que eu comentei aqui com vocês. Não esqueçam dela, tá bom? Guarde aí. Bom, então, voltando para os aceleradores, né? Então, quando você entra no acelerador, você pode dar aquele lance que é um adiantamento, né? Como se fosse um leilão, né? Você vai dar um lance para que você possa antecipar a sua carta. Lógico que várias pessoas podem querer dar esse lance. Então são definidos critérios de quem vai ser contemplado em caso de mais de uma pessoa dar o lance. Então pode ser o lance por valor, né? Então quem der o maior valor de lance naquele mês vai ser contemplado, e uma reserva do valor fica para os sorteados e uma reserva do valor fica para os que deram lance, né? Ali, e todo mês, como uma reunião de condomínio, né, o consórcio tem uma assembleia onde são definidos, né, esses ganhadores, tá bom? E falado um pouco sobre a saúde do grupo também, a saúde financeira do grupo. As deliberações, né, de como vai funcionar o grupo de consórcio, elas já são feitas quando o grupo vai começar, tá bom? As regras não mudam no meio do jogo, elas já são definidas no início do grupo. Então tem um contrato que todo mundo já vai saber basicamente desde o início ali quais são as regras do jogo, tá bom? Outras modalidades ao longo do tempo foram sendo desenvolvidas. Então não só o acelerador de você ter os recursos para você antecipar, que muitas vezes tem pessoas ali que vai ter um 13º, um dinheiro de férias, ou algum valor recebido, né, da venda de um outro bem para poder aplicar ali e dar como lance, mas também modalidades de lance embutido, que a gente chama, né? Ou seja, eu posso usar parte da minha carta de crédito contratada. Então imagina que você pretende comprar um imóvel de 100 mil reais, né? Acho que quase não tem imóvel de 100 mil reais, mas imagina que você pegou ali uma carta de crédito de 100 mil reais, tá? Para comprar um imóvel de 100 mil, um terreno, alguma coisa assim. E você quer usar parte desse valor dos 100 mil que você está contratando para usar de antecipação de lance. Ou seja, como se você estivesse emprestando um dinheiro do próprio grupo para poder dar o lance, né? Então, se você usar essa carta de 100 mil, parte dela para dar o lance,
você vai ficar com uma carta líquida, né, um valor líquido para poder comprar seu bem depois, do valor de 100 mil menos o valor que você ofertou de lance embutido. Então imagina que você quer dar 20 mil de lance embutido, você vai tirar uma carta então disponível para você comprar seu bem de 80 mil reais, tá? 100 menos 20 mil vai dar 80 mil reais. Então esse acelerador ele também foi desenvolvido para ajudar mais pessoas a anteciparem seu bem, né? E aí, ao longo do tempo do consórcio, também foi identificado que muitas pessoas não entravam no consórcio, porque imagina, a pessoa às vezes não tinha dinheiro para comprar o bem, e para tornar ele mais acessível para mais pessoas, as empresas administradoras de consórcio notaram que muitas pessoas não entravam no consórcio porque a parcela já começava alta, né? Então, às vezes para você querer comprar ali seu terreno, o valor da mensalidade ficava alto para você pagar, e você morando de aluguel, como que você ia pagar seu aluguel e pagar também a mensalidade do consórcio, né? Não caberia no orçamento. Então, para muitas pessoas, o consórcio ficava restritivo por causa disso. E aí, qual que foi a ideia que teve, né? E acabou se desenvolvendo aí ao longo do tempo. Uma modalidade de parcela reduzida. O que vem a ser a parcela reduzida? Não é que você vai contratar uma carta de 100 mil e você vai pagar menos do que seu amigo que entrou no mesmo grupo que você e está pagando a parcela cheia, né? Mas você vai diluir, vai fazer um plano de pagamento diferenciado. Em vez de você diluir igualmente aqueles 100 mil durante o período de pagamento do consórcio, que pode ser 10, 15, 20 anos, 30 anos, etc., você vai ter uma diluição diferente. Então, no começo das suas parcelas, até a data da sua contemplação, que você não sabe exatamente qual pode ser no começo, pode ser alguns meses depois, pode ser alguns anos depois, depende do seu apetite, né, de dar lance e antecipar essa carta, você vai pagar um valor menor. Então pode ser 25% a menos da parcela, 50% a menos da parcela. Então tem vários valores de desconto, digamos assim, que você vai pagar até a data da sua contemplação. Isso permite que muitas pessoas consigam comprar um consórcio e entrar na programação de compra do seu imóvel, do seu bem, do seu carro, e já começar a se preparar para ter aquele bem. Aí você me pergunta, mas e o resto dessa diferença de valor que a pessoa não pagou, né? Porque tem pessoas ali que pagaram a parcela cheia, né? E essa diferença de valor vai ser paga como? Ela vai ser paga diluída nas parcelas após a sua contemplação. Então, você vai pagar um valor maior do que os demais depois da sua contemplação e pagar um valor menor do que os demais antes da sua contemplação. Isso também é uma vantagem muito legal, né? Então, em resumo, o consórcio ele funciona como um método de autofinanciamento, onde pessoas físicas ou jurídicas vão se reunir para poder se financiar. Você fala assim, tá bom, William, mas e a administradora de consórcio? O que ela faz, né? A administradora de consórcio, ela funciona como uma administradora de condomínio, como se fosse a síndica, né, desse grupo de compra. Então, a administradora, ela vai cuidar de toda a parte burocrática de administração do grupo, de agendar e realizar as assembleias, de cobrar os inadimplentes em nome dos outros consorciados, né? Imagina se todo mundo, né, tivesse que se preocupar em sair cobrando fulano que não pagou esse mês, né? Então, essa administradora, ela vai fazer esse papel, ela vai organizar as assembleias, ela vai montar grupo, ela vai vender as cotas de consórcio para a gente poder viabilizar ali. Ah, eu quero comprar um consórcio, eu preciso procurar pessoas para compor comigo um grupo? Não, você vai numa administradora, compra a sua carta e ela está vendendo essa carta para outras pessoas. Também essa administradora, ela faz uma avaliação de crédito das pessoas que querem entrar no consórcio, ou quando não é avaliado na entrada, é avaliado na contemplação. Também não avaliar na entrada é uma vantagem para o consorciado, né? Porque isso significa que você, que muitas vezes não está em condição de comprar um imóvel, porque seu nome ainda não está com score suficiente para poder bancar aquele financiamento e ser aceito no risco pelo banco,
mas você vai ser aceito pela administradora de consórcio, porque na sua programação você sabe que em mais alguns meses você vai estar com um nível de score alto, você vai entrar um dinheiro e você vai conseguir dar aquele lance. Então, você se planejando direitinho, você consegue entrar num grupo de consórcio e se dar bem com ele ao longo do tempo, né? E aí a administradora, ela vai cuidar de tudo isso. Ela também vai pagar as contemplações, vai administrar os fundos e vai encerrar o grupo de consórcio, né? Obviamente, quando ele terminar. E aí ele vai ser finalizado como se fosse uma microempresa, né? Então tem que ser feita uma conta de fechamento para poder devolver, inclusive, os saldos, né, remanescentes para os consorciados. Vai dividir entre os consorciados aquele saldo remanescente. Enfim, vai ser fechada a conta. Aí você fala assim, mas se vai dividir esse saldo, e se alguém não pagar, gerar débito, né? Vai ficar a conta para mim? Então, faz parte do trabalho da administradora fazer uma previsão de risco, né? Então, qual que é essa previsão? Ela vai, por base em dados estatísticos, né, em cálculo histórico e tudo, ela vai definir qual é o percentual que tem que ser pago mensalmente por todo mundo do grupo para poder cobrir uma eventual inadimplência e garantir a saúde financeira do grupo. Isso para que não haja o risco, né, de uma pessoa ser contemplada e não receber sua carta, tá? E por que isso é importante? Isso tem que acontecer em todos os lugares. Você fala assim, mas aí vai entrar gente lá que não quer pagar. Tem pessoas que vão passar dificuldades ao longo do tempo e não vão poder honrar com aquela mensalidade. Então, lógico que vai ser interrompido, né? Tem regras também para você sair. Você tem um compromisso assumido e assinado que tem que ser honrado e tem penalidades quando você sai, tá bom? Não pode esquecer disso, tem penalidades. Mas o Banco Central, como regulador hoje que atua controlando o produto de consórcio, assim como como controla os bancos e controla outros produtos bancários, o Banco Central definiu regras com base no conhecimento que eles têm de tudo que pode tornar esse produto mais seguro para todos os clientes que estão participando, para ninguém levar golpe e ninguém sair de lá lesado, tá bom? Então, hoje é um produto que eu posso afirmar que é muito seguro, é um produto que você pode comprar tranquilamente, é um produto que te permite fazer uma comparação muito racional contra financiamento, né? E, inclusive, ele te permite alavancar seu crédito, te dar maior poder de compra. Imagina, se eu estava pretendendo comprar um terreno de 100 mil, mas eu não queria um terreno de 100 mil, eu vi um outro que 150 mil, ele realmente vai me atender melhor, ou até 200 mil, me atenderia muito mais do que aquele de 100 que não é tão bom, mas eu só tenho 100. Como que eu posso comprar e acessar esse crédito, né, de 200, comprar um terreno de 200 tendo 100? Sem fazer financiamento. Eu vou lá ficar pedindo para o dono, fazendo a parcelinha para mim, e ele vai ter que assumir todo esse risco? Não, você pode contratar uma carta de consórcio, você vai dar esses 100 mil que você tem de lance, né, antecipando ali os pagamentos do seu consórcio, para que você possa pegar essa carta, e dependendo do grupo que você entra, você vai pegar essa carta praticamente de imediato, tá? Vai ser contemplado muito rápido e você vai lá com os 200 mil, faz a compra daquele terreno que você gostou. Olha só, você consegue aumentar o seu poder de compra, né, o seu potencial financeiro, usando uma carta de consórcio como alavancagem para você poder comprar. E é uma alavancagem muito mais barata do que você emprestar dinheiro para poder completar aquele valor que te falta, ou fazer um financiamento, né? Então, o brasileiro hoje, que consegue comparar um pouquinho mais, que tem um pouquinho mais de paciência para analisar as propostas que tem disponível no mercado, ele certamente vai optar pelo consórcio, né? Que é um excelente produto, tá bom? Queria falar um pouquinho também sobre a minha experiência com o consórcio, deixar relatado aqui. Como que minha família conheceu o consórcio? Eu tive duas experiências, tá, com consórcio. Uma, bem antigamente, antes da regulamentação do Banco Central, e uma depois, tá? A que eu tive antes, eu comprei um produto de consórcio meio na orelhada. Então eu queria fazer um investimento, eu não sabia como, um vendedor me ofereceu.
Um vendedor me ofereceu o consórcio e eu resolvi comprar. Eu comprei e fui pagando sem olhar se aquele valor mensal cabia no meu orçamento. Então a primeira dica que eu dou já é essa: não compre algo com um compromisso financeiro maior do que o que você pode suportar, tá bom? Isso vai ser muito importante para você. Não compre nada com um compromisso maior do que você pode suportar. E não hoje, mas 6 meses, daqui 1 ano, daqui 2, compre com um valor confortável, tá bom? Para que você não venha ficar inadimplente. Se bem que eu vou explicar que tem formas de você resolver esse risco de inadimplência, tá? Mas não compre. Bom, eu fiz isso, tá? Na época, eu comprei num valor maior do que eu podia honrar com o tempo. E aí, quando o dinheiro apertou, a primeira ideia que eu tive, foi, eu vou cortar essa despesa. Então, eu vou deixar de pagar esse consórcio e vou cancelar, tá? Na época, também eu não fui orientado que você pode mudar o valor da sua carta. Essa é a segunda dica, guarda aí. Mudar o valor da sua carta. Então, eu contratei na época uma carta de 80 mil para imóvel. Eu poderia baixar a minha carta para 50 mil e mudar o valor da minha parcela mensal, reduzindo para um valor que eu pudesse pagar. Da mesma forma também, mais adiante, entrando mais dinheiro, ficando mais confortável financeiramente, recebendo um aumento, né, conquistando aí uma segunda renda, eu poderia aumentar o valor mensal que eu pagava no meu consórcio para poder ter o bem que eu desejava de fato, aquele valor de carta que eu queria, tá bom? Então isso é um ponto bem importante. Mas aí eu acabei cancelando e eu fiquei lá no final da fila, né, para ser contemplado. Quem é cancelado, ele fica para o fim da fila, tá bom? Então você não vai perder o dinheiro que você pagou, mas você fica lá no fim da fila. Outra coisa que na época não tinha, né, formalizado, né, no mercado formal, era a venda da minha carta de consórcio. Guarda essa terceira dica: venda da sua carta. Você pode vender a sua carta contemplada, depois de contemplada, se você não quiser comprar o bem, ou você pode vendê-la sem contemplar. Aí eu vou fazer uma ressalva, tem uma diferença entre os dois, né? E você há de convir comigo, se você fosse comprar, você também ia pensar nisso, né? Toda vez que você vende, você vai vender com deságio, ou seja, com um desconto em relação ao valor daquela carta, né? Então imagina ali, voltando, por exemplo, de uma carta de 100 mil. Se eu for vender uma carta de 100 mil não contemplada, eu vou vender com 100 mil menos um desconto, sei lá, 90 mil, 85 mil, não sei, tá? Depende do preço de mercado. E se a minha carta tiver contemplada, eu posso vender ela, inclusive com ágio, em cima do valor da contemplação. Por quê? A conta que você vai fazer na hora de vender aquela pessoa que está querendo comprar, qual é a alternativa que ela tem? Ela vai para o financiamento, para contemplar na hora, né? Que o financiamento ele é contemplado na largada. Ou ela pode comprar a minha carta com ágio, porque como o consórcio é sem juros, ele é mais barato que o financiamento, você pode colocar um valor a mais que seja intermediário entre o preço que ela pagaria cheio no financiamento e o preço que ela vai pagar cheio no final do consórcio. Então esse ágio você pode cobrar e levar de lucro, tá? Em cima da venda da sua carta. Ou se você tiver com muita pressa, você pode vender a sua carta também com um pequeno deságio. Mas aí quando você vendeu sua carta com um pequeno deságio, você está pegando de volta todo o valor que você pagou, né? E você vai recuperar o seu investimento, tá bom? Caso você não queira mais seguir em frente. A gente sabe que o brasileiro às vezes não consegue manter compromisso, né? Então, se você tem essa dificuldade, não tenha medo. Tem essas alternativas também. Isso hoje, que na minha época não era e eu não sabia disso, hoje é regulamentado pelo Banco Central. Então, a modalidade de compra e venda de cartas de crédito, contempladas ou não, ela é regulamentada. Então, você pode vender e comprar carta de crédito. Inclusive, tem empresas que vendem cartas contempladas, tá bom? Para você poder comprar e contemplar na hora com o seu consórcio mais barato do que um financiamento. Essa é a outra dica que eu te dou. Hoje eu tenho um outro consórcio que foi uma história feliz, né, de compra. Esse consórcio eu comprei com uma pessoa que era estrategista de venda de cartas de consórcio, tá bom? Numa administradora grande que tinha saúde financeira para poder contemplar. Entramos num grupo onde as contemplações estavam baixas, né? Um grupo já em andamento, e nós tínhamos o dinheiro para dar de carta de crédito
E com esse valor que nós demos, né, de lance, quer dizer, não de carta de crédito, de lance, né? Com esse dinheiro que nós demos de lance, nós contemplamos no segundo mês depois da contratação da carta. Isso mesmo, no segundo mês nós conseguimos contemplar. E aí nós apresentamos a documentação para a administradora e em apenas uma semana o dinheiro foi liberado e foi pago para o proprietário do imóvel, tá bom? E a gente conseguiu pegar as nossas chaves. Olha, foi muito rápido, é uma administradora muito saudável, e a gente fez uma excelente compra. Então eu tive uma história muito feliz com o consórcio mais recente depois da regulamentação. Ou seja, o produto ficou muito mais seguro, ficou muito melhor para a gente poder comprar, e isso ajudou com que eu pudesse ter uma experiência muito legal com o consórcio. Então, retomando aqui, eu tive uma experiência muito boa, né, nessa segunda compra. Então eu comprei uma chácara que já tinha toda a documentação organizada, tá? Tinha BITS, tinha documentação, escritura, tudo certinho. Esse é outro ponto importante para você comprar um imóvel pelo consórcio. Lembre-se sempre, né? A administradora, ela vai fazer uma avaliação do seu imóvel igual um banco, tá? Então ela vai fazer uma avaliação para saber se aquele imóvel está com a documentação em dia. Porque imagina, se vier acontecer um problema depois, aquele imóvel é uma garantia. Então, essa garantia ela tem que estar documentada, né? Senão ela não serve de garantia para os outros consorciados. Isso também é uma segurança para você, de que ninguém no grupo vai pegar o dinheiro da administradora para comprar um imóvel irregular, tá bom? Que não vai ter valor de mercado depois. E esse ponto é bem importante. Então a administradora ela cuida, né, para que isso tudo seja feito direitinho. Então eu tive uma excelente compra nesse último imóvel que eu comprei. Nós estamos felizes. E aí, como tem sido a experiência de lá para cá? O consórcio ele tem um reajuste anual de parcela, tá? E o Brasil vive épocas de juro alto e juro baixo, e nesses ciclos, né, nessa variação de ciclos econômicos que o Brasil passa, você vai pensar assim, poxa, mas eu posso me dar muito mal com isso. Eu posso me dar muito mal com isso, né? Porque pode ser que aumente então o valor da minha parcela repentinamente e eu não consiga mais pagar. Pois bem, já lá se vão 5 anos, tá? 5 anos no Brasil é tempo suficiente para você poder passar por ciclos diferentes, né, econômicos. E nesses 5 anos que eu estou pagando meu consórcio, eu já estou morando lá, tá? Já estou usufruindo do meu bem. O valor de reajuste tem sido bem baixinho, tá bom? Eu comecei pagando uma parcela em torno de R$1.000. Hoje eu estou pagando, depois de 5 anos, eu estou pagando 1.200, tá bom? Então, o valor de aumento foi muito baixo, menor do que o reajuste do aluguel. Essa é outra dica que eu queria te dar também. Se você pretende comprar um imóvel que não seja para moradia, ou pode ser o seu primeiro imóvel, tá? Mesmo que você compre agora para moradia, e você queira comprar com o consórcio, aí você fala assim, ah, mas eu vou me comprometer de longo prazo aqui com esse imóvel, né? E eu não pretendo morar aqui para sempre. Foi meu caso, quando eu comprei meu primeiro imóvel, minha chácara agora é o segundo imóvel, né? Quando eu comprei o primeiro, era um apartamento pequeno, eu não tinha filhos, né? Tinha um bebezinho, na verdade, tinha acabado de nascer. E eu fiquei pensando, o apartamento é pequeno, se amanhã eu precisar trocar para um imóvel maior, o que eu faço, né, com esse apartamento que eu comprei? Então a dica que me deram na época não se preocupa, você bota para alugar, não precisa vender a preço menor de mercado, coloca para alugar e você vai ter uma renda, e essa renda do seu imóvel vai servir como valor mensal para pagar, né, a mensalidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque como no caso aqui que eu expliquei que o consórcio não reajustou de forma alta nesse período, né, ele não reajusta bastante, então o aumento do valor do aluguel ele vai compensar o valor de aumento da sua parcela. Então você vai ficar feliz que, se você não alugar e estiver morando,
você vai estar pagando um reajuste menor do que o valor dos aluguéis. Então, se você estivesse morando de aluguel, ao longo do tempo você estaria pagando mais do que na sua parcela de consórcio, mesmo com reajuste. E segundo ponto se você for colocar esse imóvel para alugar ao longo do tempo, você pode usar o aluguel desse imóvel para pagar a sua carta, tá bom? Então ele vai continuar pagando ali o valor do seu consórcio. Outra dica importante que eu gostaria de dar, que é uma vantagem do consórcio. O consórcio, ele tem prazos, porque ele não tem juros, né? O consórcio ele só tem taxa de administração. O consórcio, a taxa de administração, ela é cobrada em percentual simples sobre o valor da carta. Não é percentual juros sobre juros, como a gente está acostumado a pagar em financiamento. Mesmo a tabela do financiamento da casa, que é a tabela saque, sendo reduzida ao longo do tempo, por que ela é reduzida? Porque nas primeiras parcelas você paga todo o percentual do juro ao longo do prazo todo, de 10, 20, 30 anos, você vai pagar concentrado nas primeiras parcelas. E aí, conforme o tempo vai passando, você já consumiu, já pagou aquele juro do seu financiamento, aí sua parcela vai descendo até ela ficar crua, sem juro, que é lá no final. Então, por isso que a parcela vai caindo ao longo do tempo, tá? Do financiamento. O do consórcio, ela não cai ao longo do tempo. Ela tem um pequeno reajuste, mas esse reajuste é baixo, porque ele não é pelo IGPM. Ele, no caso de imóveis, ele é sobre o Índice Nacional da Construção Civil, INCC, tá bom? Observe isso também no seu contrato de consórcio. Esse INCC, ele mede o custo da construção civil, que vai aumentando ao longo do tempo, como tudo, né? Aumenta, porque a moeda desvaloriza. Isso não é uma coisa exclusiva de consórcio, tá? Mas esse valor é menor do que o índice de reajuste dos aluguéis no Brasil. Historicamente, esse índice é menor, né, do que o índice de reajuste de aluguel, e o aluguel ele sempre vai valer mais. Então você sempre vai estar em vantagem, tá fazendo uma comparação entre ter um consórcio e morar de aluguel. E com relação ao financiamento nem se fale, porque o financiamento é juros sobre juros, né? Então a taxa de administração sendo a juros simples, é como se você pegasse o valor total da sua carta e a administradora vai informar para você, né, na hora da compra: olha, sua taxa de administração vai ser 20%, 21%, 22%. É 22% vezes o valor da sua carta e ponto. Não é 22% vezes o saldo com juro do mês passado, mais 22% nesse mês, mais 22% sobre o valor com juro no mês que vem, assim por diante, que é o que forma aquela bola de neve que pode ficar impagável, tá bom? Então essa é outra vantagem bem relevante do consórcio. E aí eu vou dizer um pouco para vocês que depois de me apaixonar pelo consórcio, eu me tornei um vendedor de consórcio, porque eu gostei demais, a experiência foi muito boa e eu acho que todo mundo devia saber sobre o consórcio. Mas sendo um comprador de duas experiências, uma boa e uma ruim, hoje eu consigo orientar com muito mais clareza meus clientes, tá? Não só com viés de vendedor, mas também com um viés de consumidor, que na verdade é o meu maior viés, tá? É o viés de consumidor mesmo. Eu não gostaria que as pessoas tivessem uma má experiência com um produto financeiro, porque a gente que rala para trabalhar e para ganhar nosso dinheiro, a gente sabe o quanto de esforço a gente tem para poder conquistar. Hoje, por exemplo, eu estou gravando com vocês aqui, estou dirigindo no trânsito da rodovia aqui, estou com o carro parado aqui no trânsito. Então, vocês vejam que a gente nunca para de trabalhar. Às vezes está fazendo duas coisas ao mesmo tempo, trabalhando, né? Ao mesmo tempo e fazendo outras coisas, então a gente nunca para de trabalhar. Você veja o esforço que dá para a gente conquistar os nossos bens, né? E aí você vai, por um vendedor ali que está querendo só bater a meta e tirar uma grana a mais no mês, você vai ser enganado pela pessoa. Então eu não acho isso justo, tá? Então com os meus clientes, eu faço uma venda bem transparente. Tudo que eu estou contando para vocês aqui, se o cliente me der tempo de explicar, né, eu vou explicar. Se não, eu vou passar o mínimo, tá, que ele precisa saber. Então, o que você precisa avaliar comprando a sua carta de consórcio? Você precisa avaliar a taxa de administração, porque obviamente ela é baixa, mas cada administradora cobra a sua taxa. Então, tem administradoras que cobram mais, tem administradora que cobra menos. Você tem que conhecer também o histórico de contemplação daquele grupo, para ver se aquele grupo está com boas contemplações. Por quê? Isso dá um indicador
da saúde financeira do grupo. Verifique administradoras também que fazem uma análise de crédito mais criteriosa, administradoras que têm um bom histórico, tá bom, de experiência no mercado, porque a saúde desses grupos será melhor, tá bom? Então, boas marcas, elas estão preocupadas com sua reputação. Elas não vão vender qualquer coisa, vender papel e vender sonho aí, para depois os clientes ficarem na mão. Então, atente-se bem a isso, tá bom? Eu trabalho com 12 administradoras de consórcio. Eu tenho uma plataforma que me dá acesso a 12 administradoras de consórcio, então são as maiores do mercado, são excelentes administradoras. Tem administradora de banco grande e tem administradora independente, né, que trabalha só com consórcio sem estar vinculada a bancos. Todas elas são boas, têm suas vantagens. E leve em conta também os planos de pagamento. Então, se você está olhando ali, você vai precisar de uma parcela reduzida, né? Veja como é a contemplação por lance nessa administradora. Se é uma contemplação que ela faz sorteio entre todo mundo que deu lance, ou se é por valor simples, né? Quem deu o maior valor leva. Então, tudo isso tem que ser avaliado quando você está comprando um contrato de consórcio, tá bom? É bem importante levar em conta essas coisas. Compre um valor confortável, tá bom? Por mês, que vai caber no seu orçamento. Não se esqueça disso, essa dica é bem importante. Então tudo isso eu falo para os meus clientes, sabe? E faço uma avaliação se realmente o momento daquela pessoa é de comprar um consórcio. Porque o consórcio, como um produto financeiro, cada um tem uma característica e tem uma aplicação. Então pode ser que o consórcio seja muito bom para você, pode ser que ele não seja o ideal para o seu momento, tá bom? No mais, eu gostaria de me colocar à disposição de vocês. Se você precisar contratar um consórcio, ou mesmo um financiamento, tá pensando aí em como vai comprar sua casa, fale comigo, tá bom? Eu posso te ajudar, posso te dar conselho. Eu não cobro nada pelos conselhos que eu dou, tá bom? Mas se você puder comprar depois uma carta de consórcio comigo, for um bom negócio para você, eu vou ficar muito feliz em poder te ajudar e obviamente vai valorizar meu trabalho. Tá balançando um pouco a câmera aqui, porque agora o carro tá andando, né? Mas é isso. Muito obrigado pela sua atenção, pelo tempo que você dedicou aqui para assistir esse conteúdo, e deixa seu comentário do que você achou desse conteúdo. Se você tem uma experiência boa com o consórcio, conta aqui embaixo. Se você teve uma experiência ruim, conta também. Explica direitinho o que foi que aconteceu com você, para eu poder também ajudar isso, para orientar outras pessoas, tá bom? Consórcio é um excelente produto. Você vai ficar feliz se você contratar certo. Então fale com um profissional, tá bom? Um grande abraço para vocês e até o próximo conteúdo. Tchau!